Em nome do Presidente da Comissão do Portal da Escrita Científica do Campus USP São Carlos, em colaboração com a Biblioteca aqui do Instituto de Física de São Carlos, da USP, damos as boas-vindas a vocês, participantes desta segunda escola de pesquisadores do Campus USP São Carlos. Muito bem, vamos então começar a nossa programação e vamos começar da melhor maneira, com o mini-curso intitulado Base de Dados da Web of Science, mais conhecido pela WOS. A nossa palestrante possui graduação, é bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela Escola de Biblioteconomia e Documentação de São Carlos em 1971. E atualmente é chefe da secção de atendimento aos usuários do Serviço de Biblioteca e Informação aqui do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo. Ela tem uma enorme, uma vasta experiência na área de ciência da informação. Dito isto, meus caros amigos, vamos receber a bibliotecária, a senhora Maria Cristina Dzeabas. Essa base, que é a Web of Science, que pertence à Clarivate Analytics a partir de 2017. É uma base multidisciplinar, que possui a coleção de periódicos, com mais de 12 mil periódicos, na área de ciências, ciências sociais, artes e humanas. Além disso, ela oferece também alguns recursos. E aqui nós podemos mostrar como que pode ser feito o acesso. Então, quem está na USP pode ser através da nossa página. Quem está fora USP pode usar o acesso remoto do periódico CAPES, que é o CAF, e solicitar a base, então, do Web of Science. Bem, então vamos começar analisando um pouquinho o que essa base oferece. Ela possui alguns produtos, que, por exemplo, a gente tem o Insights, que é um recurso que permite que a gente faça a comparação da produção científica intelectual da instituição e que a gente possa compará-la a nível nacional e internacional. Ela permite que a gente identifique, por exemplo, quais são as revistas mais influentes de uma determinada área. Ela permite criar gráficos, tabelas. Então, é um recurso bastante interessante. Além disso, nós temos também o Journal Citation Reports, que é um recurso que ele é baseado nas citações dos periódicos. Então, é onde nós conseguimos identificar quais são os periódicos que possuem os maiores fatores de impacto. Quais são os melhores periódicos da área que eu trabalho, onde eu posso submeter o meu artigo. Então, esse é o objetivo do Journal Citation, que é um recurso que identifica quais são os artigos considerados mais interessantes de acordo com as citações. Então, esses artigos são analisados e, num período de tempo, eles são comparados com outros artigos da mesma área, e eles são aqueles artigos que são citados logo após a sua publicação. Então, eles são chamados de artigos interessantes e eles recebem o nome de hot papers. Depois nós vamos verificar aonde que a gente consegue identificá-los. Além disso, ele também identifica quais são os artigos mais citados e eles fazem também essa conexão de identificar o período em que eles são citados,
e a cada 2 meses eles vão, então, fazendo novas atualizações e identificam, então, que os artigos mais citados, que são chamados de artigos high papers. Aqui no Instituto, nós costumamos fazer esse levantamento, né, sobre os artigos. Vocês podem até observar que na nossa vitrine ali da biblioteca, nós temos uma exposição com esses trabalhos, né, que receberam esses dados, são daqui dos autores do Instituto. Além disso, a gente tem também o EndNote Online, que é um gerenciador de referências, e esse EndNote ele está disponível gratuito, mas ele existe também uma versão paga, que já está na versão 8.2, que é uma versão desktop, né? E ela possui muito mais funcionalidades com o online. Mas o online também ajuda muito, né, na hora de a gente escrever um trabalho, submeter um artigo, não que não seja necessário fazer nenhuma correção. E vocês vão obter mais informações detalhadas numa próxima palestra sobre o EndNote. Temos também o Publons, que é um serviço gratuito, que foi oferecido também a partir de 2017, que é sobre a revisão de pares, né? Então, o objetivo é acelerar, então, a ciência, né, a partir, então, da revisão dos pares e mostrar, né, as qualidades editoriais das revistas. Ele oferece treinamentos, tem uma parceria com algumas editoras, como a Springer, a Taylor Francis e outras, né? Oferece treinamentos para os pesquisadores iniciantes nas revisão de pares. Então, é uma coisa nova e bastante interessante. Bom, para alguns produtos, para a gente utilizar alguns produtos, é necessário nós nos cadastrarmos nessa base do Web of Science. E, uma vez feito esse cadastro, nós podemos utilizar a mesma senha para todos os recursos que elas oferecem e que sejam necessários. Por exemplo, o EndNote é um produto que a gente precisa de uma senha, né? Temos também o Research ID, que é necessário. Então, basta a gente nos cadastrar no entrar e guardar essa senha para esses produtos. Além disso, a gente tem também como alterar o idioma da base. Então, nós temos o idioma em inglês, português, espanhol, chinês. Basta clicar nesse cantinho e a gente coloca o idioma que mais nos ajuda. Ainda tem algumas ferramentas, né, que são as pesquisas e os alertas salvos. Então, para eu poder salvar uma pesquisa para uma próxima vez, eu preciso ter, então, uma senha e também posso criar um alerta, tanto para esse autor que eu estou pesquisando, quanto para um artigo que eu quero saber, ter um alerta de citação. Então, cada vez que aquele artigo receber uma citação, o autor vai receber um comunicado. Então, para isso, ele tem que estar cadastrado no Web of Science. O EndNote, como nós já vimos falado, também é necessário, e o Research ID. Bom, para fazer uma pesquisa na base de dados da UOS, a gente pode fazer essa pesquisa tanto na principal coleção, como em todas as bases, né? Então, nós vamos analisar mais, e isso significa que, se nós fizermos a mesma pesquisa em todas as bases e repetir na principal coleção, nós vamos ter resultados diferentes, né? O mesmo acontece se nós fizermos uma pesquisa em uma instituição e repeti-la em outra que tem uma assinatura diferente. Também pode dar diferença
devido à assinatura, o período de assinatura. Um exemplo, aqui na USP, a nossa assinatura é a partir de 1900. Já na UFSCar, a assinatura começa a partir de 1945. Então, dá uma boa diferença nos resultados das pesquisas. Bom, então vamos analisar um pouquinho essa principal coleção do Web of Science. Na principal coleção, a gente tem todos os índices, então, sobre ciências sociais, que é a partir de 1900, artes e humanas, é a partir de 1975, o índice de citações dos proceedings das ciências e ciências sociais é de 91. A gente tem esse Emerging Source Citation, que são artigos que não foram indexados pela UOS, mas eles foram analisados porque eles possuem o padrão mínimo de qualidade editorial exigida pela Clarivate. Mas como eles são muito novos, então eles acham que eles precisam de um tempo maior para serem analisados e depois serem indexados. Então, nós temos esses artigos desde 2015. Além disso, a gente tem também o Current Contents, que é uma base de referências de artigos, livros, sites da internet, desde 1998. Temos a base Derwent, que é uma base de patentes, que tem bases nacionais e internacionais, desde 1963. Temos também uma base de dados de periódicos coreanos, um índice de citação de periódicos russos, e, além disso, a gente tem o Cielo Citation, que é a literatura sobre ciências e ciências sociais das revistas de acesso aberto da América Latina, de Portugal, Espanha e África do Sul. Então, são essas as bases que compõem a principal coleção do Web of Science. Bom, aqui nós podemos, então, ver como que nós vamos fazer uma busca, né? A gente tem 4 tipos de buscas que podem ser feitas. Nós temos a pesquisa básica, a pesquisa referência citada, a pesquisa avançada e uma busca por autor. Eu posso utilizar os campos definindo na frente qual é o tipo de pesquisa que eu vou fazer. Por exemplo, aqui eu tenho uma pesquisa por autor. Então, o interessante é colocar o sobrenome do autor, as iniciais e também o nome por extenso. Isso significa que ele vai trazer os trabalhos que foram indexados dessas 2 formas. Então, é uma forma de você ter mais segurança durante a pesquisa. Então, eu selecionei o campo, aqui eu tenho o nome do autor, eu posso acrescentar mais campos. Então, por exemplo, eu quero uma pesquisa com esse autor, mas eu quero já um determinado artigo. Então, eu posso pôr o título do artigo no campo de baixo. Ou o nome da publicação. E para rodar essa pesquisa, automaticamente, quando eu crio um outro campo, ele já vem com os operadores booleanos. Então, o AND, o NOT, o OR, né? Isso já facilita bastante. Além disso, a gente tem os símbolos de truncagem, né, que devem ser utilizados quando a gente não tem certeza de como escrever uma palavra. Então, quando eu tenho dúvidas, né, posso usar esses símbolos, que é o asterisco, quando é no final da palavra, o dólar, quando é no meio dessa palavra, e quando é apenas também um caractere, posso utilizar a interrogação. E se eu quiser fazer uma pesquisa com frases exatas, essas frases devem aparecer dentro de aspas, tá? Além disso, se eu quero fazer também uma outra estratégia, colocando várias palavras, né? Então, o OR, o AND, eu tenho que separar essas palavras dentro de parênteses para ele
rodar, então, da forma que a gente realmente deseja. Bem, os campos que podem ser pesquisados são vários. Além do campo de autor, nós podemos pesquisar aqui, se nós tivermos dúvidas, né, sobre o nome do autor, existe um índice de autor, que a pessoa pode colocar, então, o sobrenome, e ele vai mostrar todas os resultados referentes a esse sobrenome para você escolher exatamente o que você deseja. Além de ir por autor, a gente pode também pesquisar por título, por nome de publicação, pelo idioma, pelo ano de publicação, enfim, uma série de campos que podem ser pesquisáveis dentro dessa base. Além disso, eu posso também estipular o período que eu quero fazer minha busca. Então, por exemplo, eu posso usar todos os anos, desde 1900 até agora, ou nos últimos 5 anos, ou na última semana, porque essa base ela é atualizada semanalmente, né? Além disso, também a gente tem mais configurações. Nessas mais configurações, a gente tem um serviço de sugestão automática para quando a gente for fazer uma busca pelo nome da publicação, se nós deixarmos esse serviço ligado, a partir do momento que você começa a escrever o título desse periódico, ele já vai te mostrando todos os periódicos possíveis dentro desse título, certo? Temos também um padrão para esses campos. E o campo padrão é o campo de tópico, que é o assunto, o autor e o nome da publicação. Eu posso salvar esse campo padrão para as futuras pesquisas. Então, existe essa possibilidade, certo? Bom, e na sequência, a gente pode ver, então, agora, os resultados, então, dessa busca que nós fizemos por autor. Então, nós obtivemos 42 resultados sobre esse autor. O que eu posso fazer com esses resultados? Eu posso criar um alerta para esse autor. Então, cada vez que for indexado um artigo desse autor, ele vai receber esse alerta. Esse alerta, quando ele é criado, ele tem a validade por 1 ano. E quando estiver próximo de vencer essa validade, então a UOS vai passando e-mails dizendo que você deve renovar essa senha. Com esses resultados, nós podemos classificá-los por data, né, que então seria da maior para menor ou vice-versa, pelo número de citações que o artigo recebeu, né? O total de uso, esse total de uso é uma contagem que eles fazem de quantas vezes o artigo foi acessado ou foi baixado nos últimos 180 dias, né? Além disso, a gente pode também classificar para os artigos que foram adicionados recentemente, por essa contagem de uso, pelo primeiro autor. Então, por uma série de itens, né? Podemos também e devemos sempre refinar esses resultados, né? Porque muitas vezes dá um número muito grande, a gente obtém um número grande de resultados, e eles podem ser refinados pelo acesso de revistas abertas, por categorias, né? Então, pelos assuntos, pelos anos de publicação, pelos tipos de documentos. Então, se eu quero ver somente os artigos, ou se eu quero ver só os proceedings. Então, existem todas essas possibilidades de refinamento. E ainda mais, posso também selecionar por títulos de fonte, pelas instituições, pelos idiomas, pelos países. Às vezes, a gente tem alguma dúvida, né, com relação aos autores, que pode ter os homônimos, então a gente pode recorrer à instituição a que ele pertence para realmente saber se nós estamos no caminho certo.
Bem, além disso, a gente também pode enviar esses artigos que nós obtivemos, esses resultados, para fazer uma impressão. Podemos enviá-los também por e-mail. É possível a gente recuperar e enviar até 5.000 artigos, né? E também podemos salvá-los, né, para o EndNote online. Então, eu seleciono desses artigos o que me interessa para eu salvar para o EndNote online, para o EndNote online, para o EndNote desktop, posso mandar para o Research ID também, né? E aqui eu gostaria de, para o Insights, como nós vimos, e aqui eu gostaria de fazer um parênteses para falar sobre um pouquinho o que é o Research ID. O Research ID é um espaço público, gratuito, que foi criado para o autor se cadastrar onde ele recebe um número. O objetivo, quando ele foi criado, era justamente para a identificação do autor, para minimizar um pouco os homônimos, né, que existem. Mas, atualmente, tem algumas instituições que já fazem o Research ID institucional, né? Por exemplo, aqui no IFSC, nós temos um Research ID institucional. Isso significa que tem toda a produção científica dos nossos docentes cadastradas nesse Research ID. Como foi feito isso? Foi gerado uma estratégia de busca com todas as variações do nome da instituição e dos autores, e os resultados obtidos, então, foram enviados para o Research ID institucional. E ele vai sendo atualizado, né, da forma que, conforme vai sendo indexados os outros trabalhos. Como nós dissemos, também pode ser salvo no Insights e salvar em outros formatos de arquivo. Nós podemos também, quando eu falo que nós podemos enviar esses artigos para o EndNote, eu seleciono os artigos que eu quero enviá-los e eles ficam assinalados. Então, aquela ícone que tem na frente do artigo, significa que aqueles artigos já constam do meu EndNote. Isso é interessante porque, numa próxima busca que eu fizer, eu já sei quais os artigos que eu tenho no meu EndNote. Temos também agora as revistas de acesso aberto, que eles estão assim, esses acessos abertos, eles estão divididos pelos artigos que têm o texto integral, que é disponibilizado pelo editor, que aparece nesse cadeadinho amarelo, vamos dizer assim. E o artigo publicado gratuitamente de um repositório, por exemplo, do PubMed, é o cadeado que está na cor verde, né? Então, é mais uma facilidade, nós temos mais artigos disponíveis online, então, na base de dados. Bom, seguindo, a gente pode também avaliar, na frente de cada artigo, o número de citações que esse artigo recebeu. Podemos também ver a contagem de uso desse artigo. E, no caso, se a gente tivesse, se esse artigo tivesse sido classificado como um high paper, que são aqueles artigos mais citados e que eles foram indicados como um dos principais no seu campo, né? Eles estariam ali. E eles recebem essa ícone, né? O mais citado do high paper tem essa tacinha aí na frente. E também, no caso, se fosse o hot papers, que são aqueles que são considerados os mais interessantes, né? Que também recebe essa ícone aí de uma chama. Então, apareceria aí nessas informações.
Então, nós podemos também refinar os nossos resultados, se nós quisermos saber, sobre esses itens, né? Quais são os mais interessantes e quais são os mais citados. Bom, além disso, é possível nós analisarmos esses resultados. Atualmente, ele cria um gráfico, né? Ele monta um mapa, e esse mapa ele pode ser alterado da forma que nós desejarmos. Então, por exemplo, eu posso fazer por assunto, pelo ano de publicação, pelos autores, né? Posso também fazer por idioma, e além do mapa, ele cria também um gráfico de barra logo abaixo, certo? Bom, nós temos também, ele oferece, além dessa análise, ele oferece um relatório de citações. O que ele mostra nesse relatório de citações? Por exemplo, desses 42 artigos, acho que você pode dar para chegar mais pertinho, senão o pessoal não verifica. Tem as 42 publicações, ele faz um gráfico, ele mostra um gráfico de quantas citações esses artigos receberam em cada ano, mostra o índice H desse autor, a média de citações por item, a soma do número de citações, também tem a soma sem as autocitações, e tem os artigos que também fizeram as citações, com os outros que também fizeram, mas sem autocitações. Embaixo ele criou esse gráfico mostrando quantas citações esse autor teve em cada ano. E agora, para a gente saber como que nós identificamos um índice H de um autor, para isso nós temos que colocar as referências desses artigos em ordem decrescente de citações. Quando nós localizarmos o número de uma referência que seja igual ou maior que o número de citação que ele recebeu, é aí que está o índice H do autor. Então, pode mostrar, Mari. Vou trazer ele mais para É onde a gente identifica, então, o índice H. Então, aqui vocês podem ver que a 15ª referência recebeu 16 citações. O que significa isso? Que desses 42 artigos, 15 deles receberam 15 ou mais citações. Então, é isso que traz o índice H de cada autor, certo? Então, aqui nós já vimos, né? Dá para ver melhor. E agora a gente pode explorar um pouquinho mais o registro completo, né? Quais as informações que contém o registro, então, completo. Por exemplo, ele traz o título, por extenso, o nome dos autores com abreviaturas e sem abreviaturas, né? Se os pesquisadores tiverem o Research ID, o Work ID, também pode ser visto. Tem um detalhe que eu esqueci, gente, quando eu falei do Research ID. Aqui na base WOS, quando eu atualizo o Research ID, eu posso também atualizar o meu Work ID. Eles têm uma integração, tá? E um dado muito importante que eu tinha esquecido de dizer é que, assim, o autor que deve sempre atualizar o seu Research ID. Ele não é atualizado automaticamente. Muitas vezes, as pessoas acham que, pelo fato de estar na base, saiu o artigo, ele já vai para o Research ID. Não, ele tem que ser atualizado. Ou ele pode indicar uma pessoa de confiança para fazer esse trabalho, certo? Então, por exemplo, aqui no caso, nós temos secretárias que atualizam, então, o Research ID e o Work ID dessas pessoas. Mas vocês vão ter mais informações, muito mais informações, na próxima palestra sobre o Work ID. Era só um parêntese que eu queria fazer.
Bom, temos também todas as informações referentes à revista em que foi publicado esse artigo. Ele traz o resumo, as palavras-chave que foram dadas pelo autor e as palavras-chave que foram dadas pelos editores. Ele traz também o endereço dos autores com as instituições, principalmente o nome e o e-mail do autor que é responsável pelo reprint desse artigo, né? Ainda tem mais informações, pode passar, Mara, que a gente pode ver qual foi a editora, né? As informações sobre o periódico, também se a gente quiser saber qual é o fator de impacto dessa revista, né? Ainda temos, ele demonstra também além do idioma, o número que ele recebeu de acesso dentro da base WOS, o número que ele recebeu na PubMed, o ISSN da revista, né, que é o número de identificação da revista, tanto na coleção impressa como online, e traz também as referências citadas, que foram aquelas utilizadas para escrever esse artigo e também as referências que foram citadas nesse artigo. Então, se nós quisermos verificar quais as referências utilizadas, a gente tem uma lista logo abaixo, né? Mais do lado direito, né, do próximo, em cima a gente também tem o texto integral do autor, que nós podemos, então, baixar. Podemos também imprimir, enviar por e-mail. E daqui também eu posso enviar esse artigo tanto para o EndNote, como para o Research ID. Então, existe também essa possibilidade, tanto lá, quando eu faço a minha busca, quando eu estou no próprio artigo que me interessa, né? Então, aqui a gente tem o número de citações que esse artigo recebeu, que foram 116. Posso criar, então, um alerta para esse artigo. Então, cada vez que ele receber uma citação, o autor vai saber. Tem o total de citações divididos por base, né? Então, se eu clicar ali em ver mais conteúdos, eu consigo saber quantas citações ele teve em cada base. Consigo verificar quais são essas 132 referências e ainda ele traz uma relação de artigos que são relacionados com esse assunto, né? Então, é bastante informação. Traz também quais foram as últimas citações que esse artigo recebeu. Por exemplo, teve uma em 2018, uma em 2017, traz a contagem de uso. Então, dentro dos 180 dias, ele foi acessado 8 vezes, desde 2013, que é o cálculo que eles fazem, 206 vezes. E também aqui existe um formulário de sugestão para correção. Às vezes acontece de nós identificarmos uma palavra errada do título ou o nome de um autor que, na hora da indexação, pode ter saído errado. Então, a gente pode escrever aqui, fazer um formulário de correção, solicitando essa correção. E como essa base ela é atualizada semanalmente, então não demora muito para que eles façam essa correção e que seja necessária. Bom, agora nós vamos ver um outro tipo de pesquisa, né, que eu disse que havia 4 tipos, mas a gente vai ver a pesquisa de referência citada. Como que nós obtemos isso? A pesquisa de referência citada, eu também posso fazer pelo autor, né? Posso também fazer pelo autor citado, pela publicação, pelo ano de citação, pelo fascículo, pelas páginas, enfim, por todas essas relações. Mas nós vamos fazer uma pelo nome do autor. Então, aqui na frente do campo do autor,
eu tenho também aquele índice, caso eu tenha dúvidas sobre o nome do autor. Se eu fosse fazer pelo nome da publicação, eu também tenho um índice dessas relações das publicações. Enfim, vamos fazer a pesquisa e ver como que nós obtivemos esse resultado. Então, ele traz todos os artigos que foram citados desse autor. Aqui existe a possibilidade de nós analisarmos, e eles têm uma informação, uma dica, para a gente verificar se não há referências erradas aí. E é o que acontece muito. Então, por isso que é importante, quando a gente está fazendo um trabalho, um artigo, de colocar a referência completa, né, para que ela possa ser identificada. Aqui nós temos também como expandir, então, todos os nomes dos autores, os títulos da revista, mostrar também o título completo dos autores. Consigo visualizar o artigo na íntegra, se eu for acessar o DOI, que ele mostra o DOI também, né? Então, e na próxima página, aqui a gente vai mostrar o que acontece quando existem, então, essas referências que não foram citadas corretamente. Por exemplo, tem essa referência aqui, que é dessa revista. Como vocês veem, tem os autores, o título da revista e não tem o título do artigo. Mas ela é de 2011, né? O volume é o número 15 e é da página 2513. Logo abaixo, eu tenho a mesma referência escrita da forma completa, tá? Então, é aí isso que a gente tem que verificar e tomar esse cuidado na hora de fazer as citações e as referências. O volume é diferente. Embaixo também... O volume, né, Cris? o volume também diferente da revista é da de cima. Diferente, né? Então, é aí que a gente detecta, então, os erros. Aqui na parte de baixo, também a gente tem outra revista, né, que também está sem o título, e subindo uma, nós temos a de cima, Mari. A gente tem ela completa. Então, tem o título, o ano de publicação, volume, número, página, o DOI. Então, vocês veem, na primeira página a gente já identificou essas duas referências incompletas. Mas, mesmo assim, elas podem ser clicadas para a gente verificar, então, o resultado. E é esse o resultado que a gente obteve, então. São 2.455 artigos que citaram esse autor, certo? E, se a gente quiser, a gente pode refinar esses resultados, né? Aqui também, olha, pelos artigos mais citados, pelos artigos interessantes, pelas revistas de acesso aberto, enfim, todos aqueles itens que nós mostramos anteriormente, certo? Bom, então, eram esses dois tipos de busca que nós queríamos apresentar para vocês. E dá tempo de entrar online. Dá tempo de a gente mostrar também para vocês como funciona o Journal Citation Reports, que é aquele recurso que mostra quais os periódicos que contêm o maior fator de impacto. Como que nós podemos utilizá-lo? Por exemplo, nós podemos buscá-lo aqui pelo Journal Profile. Assim que eu começo a escrever o nome de uma revista, por exemplo, Physical, né? Se eu escrever um nome, ele já vai me trazer uma lista para eu selecionar aquele que eu desejo, certo? Ele traz também uma relação de títulos de periódicos que sofreram alterações. Então, se nós não encontrarmos alguma revista que nós estamos pesquisando, vale a pena a gente localizar, então, essa lista para ver se esse título não sofreu uma alteração. Temos também como pesquisar por categoria, né? Então, por assunto, né? Podemos, assim, também selecionar
o ano do JCR, que o JCR é uma medida que ele é publicado anualmente, né? Então, por exemplo, o último foi 2016, mas agora em junho provavelmente sairá o de 2017, né? E ele é baseado nas citações, né? E dos artigos que foram publicados na revista. Então, para criar o fator de impacto, eles se baseiam nisso, e é sempre dos 2 últimos anos. Tá? Posso também... Volta só um pouquinho, Mara, por favor. Posso também selecionar, por exemplo, se eu quero ver somente o fator de impacto das revistas de acesso aberto, né? Então, eu selecionaria ali e peço para fazer a busca. A partir do momento que eu faço a busca, ele me traz os resultados das revistas que eu quero saber, o fator de impacto, ele mostra o total de citações, né, dessas revistas. Eu posso também ordenar esses resultados por ordem alfabética de título, por ordem de citações, da maior para o menor, pelo fator de impacto maior pelo menor também. Então, existe uma série de instruções que a gente pode fazer com o Journal Citation. E, além disso, ele cria um gráfico, né? Ali, quando a gente clica ali, ele cria um gráfico com esses títulos que nós pesquisamos. E esse gráfico, quando você passa o mouse em cima dele, do título, ele mostra o fator de impacto daquela revista. Quer que eu volte um pouquinho? Acho que já deu. E se nós desejarmos, então, ver as informações de um título específico, eu clico nesse título e ele vai me trazer essa tabela com todas essas informações, e cada coluna dessa existe um gráfico pronto. Então, por exemplo, se eu quiser ver o total de citações de 2016, ele traz uma tabela. Aqui eu tenho todas as informações referentes ao periódico, né? Então, ali também sobre o título, a categoria, quantos números ele contém, né, por ano, e é uma revista de acesso aberto desde 2014. Então, aqui a gente tem só um gráfico que foi feito para mostrar o fator de impacto dos últimos 5 anos desse periódico, né? Então, como vocês veem, dá para a gente fazer uma análise, que em 2012 ele tinha 4,569, ele cresceu em 2013 e 2014, e depois ele foi caindo um pouquinho. Então, se vocês entrarem nesse recurso, dá para fazer uma série de pesquisas e verificar. Isso é muito importante para vocês saberem, né, e escolherem qual o periódico, né, da área de vocês, aquele que tem um fator de impacto bom para vocês submeterem o artigo de vocês, certo? Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta... Obrigado, Cristina. Cristina Dziabas. Muito bem. Aberto para apenas 2 questões, que é para a gente não atrasar o cafezinho, né? 2 questões, por favor. Alguém interessado? Bom dia, Bom obrigada dia. pelos esclarecimentos, pela palestra. Eu só gostaria de saber um pouquinho melhor para que serve o Research ID. Porque eu, enquanto autora, teria o trabalho de preencher e colocar tudo lá. Para que serve isso? Então, como eu disse, ele é um perfil público, né? Então, você pode colocar esse dado também, por exemplo, no seu currículo Lattes, né? Se você incluir o número do seu Research ID, quando a pessoa procura o seu currículo, ela consegue visualizar todas as publicações que estão lá no Research ID ou no Work ID. Então, é uma forma de
Isso, é. Mas, assim, também, por exemplo, dentro do Web of Science, você tem essa oportunidade de atualizar o Research ID e também o Work ID, né? Que vocês vão ver agora na próxima palestra. Mas eu acho que é muito interessante isso, e ele foi criado com esse objetivo, né? De mostrar assim, as publicações, né, separadamente de um autor. Por exemplo, aqui no Instituto, nós temos na lista dos docentes, na frente, a gente coloca o Research ID de cada docente. Então, se a pessoa clica ali, ela consegue visualizar as publicações, como também do Work ID. Então, é um espaço legal. Posso complementar um pouquinho? Pode, claro. Oi, deve. Ana, tudo bem? A princípio, o Research ID, além de todas essas finalidades que a Cris falou, o principal objetivo dele é que você consiga reunir todas as suas publicações num único local e que seja facilmente identificado. Porque o que acontece? Existe uma variedade muito grande de nomes nas publicações, né? A gente começa a publicar e não tem essa preocupação da padronização. Então, quando você vai buscar esses dados nas fontes de informação, ele é muito variado. E se você precisa disso como um recurso fiel de citação do que realmente é teu e está vinculado a você, o Research ID te dá essa segurança. Mas, como a Cris mencionou na apresentação, é necessário que o próprio autor reúna todas as suas publicações, que ele próprio é quem pode identificar o que é dele mesmo. É difícil, apesar de você, às vezes, delegar isso para uma outra pessoa, com bastante responsabilidade, aquela pessoa entender que aquele artigo daquela área é daquele autor. Então, o mais indicado, e ele foi criado com essa finalidade, é que o próprio autor identifique e traga para dentro dessa ferramenta todas as suas publicações. A gente aqui apresentou o OS, nós estamos falando das publicações que são indexadas no OS, mas eu posso trazer para dentro do meu Research ID outras publicações que não estejam publicadas nessa base de dados. Eu tenho que fazer isso manualmente, buscando das fontes onde eu quero, e reúno isso tudo num único identificador. Nesse caso, denominado como Research ID. Depois, o próximo palestrante vai falar de uma outra ferramenta também, um tanto quanto importante, que é o Work ID. Enfim, tem variações de se dizer esse nome. Mas a principal funcionalidade é vocês conseguirem congregar todas as publicações num único identificador. Ele vai ser um identificador que não vai correr o risco de estar tendo aí alguma dúvida com homônimos, tá? Além do que isso facilita para quem vai buscar alguma coisa nossa, enquanto publicador, nos achar. O identificador de fulano é o número 5, por exemplo. Então, tudo que tiver naquele número é daquele autor. Essa é a principal funcionalidade. E como a Cris mencionou, as instituições viram nessa ferramenta um grande aporte e começaram a criar o Research ID institucional. Depois entra em algumas unidades, a Cris mencionou aqui a biblioteca do IFISC, que a gente fez aqui do IFISC, aqui no campus as outras bibliotecas também estão fazendo. Então, com isso também, toda a publicação da unidade, Instituto de Física, por exemplo, nós estamos falando aqui da física, está reunida nesse mesmo localizador. Com isso, é possível ter métricas interessantes, tanto para o autor individual, em termos das suas citações, como institucionalmente, para quem quiser criar isso nas suas unidades. Continuando só a dúvida do Research ID, eu posso disponibilizar no Research ID uma publicação que talvez não era de acesso aberto? Como que fica a questão do direito autoral? E a outra questão que eu acho que é um pouco mais simples é se todo o material que está disponível no OS, ele automaticamente se refere a revistas do JCR ou não? Se tem revistas além do... Eles são... E quanto a essa parte dos artigos, né, nós entendemos que, assim, é possível disponibilizar enquanto você não está utilizando como eu digo assim, para fins lucrativos, né? Nós entendemos que você consegue disponibilizar um artigo num repositório, nesse recurso, né, tanto no Work ID como no Research ID, porque é para fins informacionais, né? Você não está utilizando para
poder, para obter fins lucrativos. Aqui a Comissão do Portal de Escrita Científica acordou muito bem disposta, então mais uma pergunta. Alguém deseja fazer mais uma pergunta? Opa! Qual o critério, do ponto de vista das bases de dados, de um artigo ser interessante ou não? Essa pergunta ela é bem complexa. A gente expôs assim de uma maneira bem simples, mas existe por trás disso todo um estudo, né, que é feito, toda uma avaliação exaustiva dentro de vários anos, dentro das áreas, né, para poder chegar nesse nível, para ter esse resultado. Então, agora eu não consigo, assim, nem saberia também te explicar o passo a passo, mas eu sei que é assim, bem... É muito criterioso, muito bem analisado. Ô, Cris, posso fazer uma partezinha? Pode, Você pode. entrando na UOS, procura lá uma informação sobre hot paper, high paper. Ele tem uma informação dizendo desses cálculos. A gente realmente não saberia te explicar aqui, porque é bastante complexo. Porque ele faz uma análise de percentual dentro da área, ele unifica a área dos periódicos, a área do pesquisador. Então, ele analisa aquela publicação dentro daquela área, compara com outras publicações. É bem complexo para explicar nesse momento. Mas você, entrando na UOS, ele tem uma informação, ele tem um link para informação, um help, que você pode clicar. Tem até uma bibliotecária ali em cima, que acho que talvez tenha mais um detalhe. Logo que a Cristina começou a apresentação, na barra superior da base de dados UOS, tinha lá a JCR, tem o Essential, lá, isso que a Helena está falando. Se você clicar nele, ele vai dar o passo a passo disso. A gente também começou a usar e tem orientação bastante legal. E, assim, é algo complexo, mas dá para entender a hora que a gente entra lá. Para explicar aqui fica um pouquinho difícil, mas se tiver dúvida, nos procure. A gente está trabalhando com isso, já tem uma equipe com bastante experiência na biblioteca, a gente pode te orientar, tá bom? Nossos agradecimentos, Maria Cristina de Ziabas, e também com a participação da Ana Mara. Muito obrigado.